Olá, boa noite. A oligarquia faz contorcionismos para encontrar a fórmula menos traumática de encarar as urnas nas eleições de outubro vindouro. Rosiana está em baixa. A autodenominada caravana da guerreira revelou-se um fiasco retumbante. O desânimo foi total. Assim, diante do iminente fracasso urnístico, os tentáculos da oligarquia se atiram para todas as direções. Tentam criar atalhos, ao menos para elevar a autoestima do grupo, abalada desde a fatídica eleição de 2014, quando foi fragorosamente surrada pela oposição liderada pelo governador Flávio Dino. A vida da rapaziada oligarca não está nada fácil. O mar não está para peixe. Mas é ingenuidade achar que a oligarquia se dê por vencida e entregue os pontos sem estribuchar. Ainda que o horizonte se apresente tempestuoso para as pretensões dos Sarney e Companhia Limitada, os próceres do atraso sabem que terão de buscar alternativas para não deixar o grupo sucumbir para sempre. Terão de buscar uma sobrevida qualquer. Neste ponto, a eleição de ao menos um senador é fundamental para o grupo não desaparecer de vez. Por isso, a tática, já claramente delineada, de dividir para somar. E, na agonia do momento, a oligarquia escancara a volta dos que nunca chegaram a ir de verdade, dos que jamais deixaram de ser, apesar do teatro encenado por uns tempos. Só que eleger um senador não é assim tão fácil, sobretudo em condições tão adversas. Historicamente, o governador que se elege com folga nas urnas costuma puxar os seus candidatos ao Senado. Basta dar uma olhada nos números de todas as eleições nos últimos 30 anos, sem exceção. A oligarquia encontra-se numa sinuca de bico. Segunda-feira, 2 de abril de 2018, o NC2 está começando. E você vai conferir na edição de hoje. Jovem morre em acidente na estrada que liga Caxias a Aldeias Altas. Ricardo perdeu o controle da motocicleta e caiu. Ele não resistiu à queda e morreu no local. Após deslizamento, entulho ainda continua obstruindo rua que dá acesso ao Morro do Alecrim. E eles não trabalharam aqui na questão da retirada do barro nem nada, entendeu? E tudo tá desmoronando aí. E eu queria entender o porquê que não tiraram nada ainda. Aumenta a procura para emissão de carteira de trabalho. Tem dia que temos aqui 10, 15 cidadãos, tem dia que nós temos 40. A Academia Caxiense de Letras vai eleger nova diretoria. Estamos apresentando uma chapa única para a eleição do dia 14 de abril vindouro. E vai ver ainda, realizada em Caxias, a marcha de conscientização do autismo. Tudo isso e muito mais, agora no Jornal Notícias de Caxias, segunda edição, que já começou. Na madrugada de domingo, um acidente na MA 349, que liga Caxias à cidade de Aldeias Altas, deixou uma vítima fatal. A motocicleta da vítima foi recolhida ao pátio da Delegacia de Polícia Civil no centro da cidade. O veículo não tem farol e nem lâmpada traseira. Era nesta motocicleta que estavam Sérgio Ricardo, de 22 anos, e um amigo dele. Os dois se envolveram num acidente de trânsito na madrugada de domingo, na MA 349. Que liga Caxias à cidade de Aldeias Altas. Ricardo seguia de moto com um amigo. Eles iam em direção à zona urbana de Caxias. Ricardo perdeu o controle da motocicleta e caiu. Ele não resistiu à queda e morreu no local. Segundo a polícia, após o acidente, o rapaz que estava na garupa, mesmo ferido, ainda conseguiu caminhar alguns quilômetros até encontrar ajuda em um posto de combustíveis no bairro Teso Duro. De lá, entrou em contato com o SAMU. Apesar do esforço para salvar o amigo, o pior aconteceu. Sérgio Ricardo, que pilotava a motocicleta, não resistiu à gravidade da queda. Parceiro dele, o garupa, que sobreviveu, disse que saiu daqui por volta das 22 horas para ir à cidade de Aldeias Altas, onde ele ia na casa da namorada. E no retorno, já por volta de 1h30,
da manhã, ele perdeu a curva, aquela curva acentuada que tem ali nas imediações do povoado Calengue. Que tipo de fratura dava para observar no corpo da vítima? Havia fratura exposta ou foi algum ferimento interno? Não, ele não tinha fratura exposta, não tinha nem nada, só provavelmente, né, vai depender do laudo médico, ele teve deslocamento da coluna à altura do pescoço. Após passar por perícia, o corpo de Sérgio foi liberado para a família, que mora no bairro Castelo Branco. Após o deslizamento do último sábado, o entulho ainda continua obstruindo a rua que dá acesso ao Morro do Alecrim. O deslizamento aconteceu na madrugada de sábado para domingo. As ruas que ligam as vias ao Morro do Alecrim continuam interditadas. Este morador, que vive próximo ao local do desmoronamento, ainda aguarda a retirada do entulho. Passou feriado, entendeu? Final de semana e tudo. E eles não trabalharam aqui na questão da retirada do barro nem nada, entendeu? E tudo tá desmoronando aí. E eu queria entender o porquê que não tiraram nada ainda. Porque a Defesa Civil deu feriado também. Ah, pois é, né? Que não era para ser. Ninguém tá dando feriado ninguém vai dar feriado para morte. O secretário municipal do Meio Ambiente contou por telefone que a Defesa Civil realizou um mapeamento das áreas de riscos e disse que o deslizamento ocorreu por conta do aterro inapropriado do local. A Defesa Civil, ela realizou o mapeamento das áreas de risco, inclusive do Morro do Alecrim. Certo. A situação da pizzaria Frigo, aqui pelos registros, eu estou terminando de averiguar, aquela área pertence ao município. No dia 31 foi feito o auto de interdição e vão ser tomadas medidas no sentido de conter o restante do deslizamento que foi provocado pela realização de obras sem autorização. Reginaldo, se você observar na encosta, você vai ver que eles fizeram um aterro com areia. Isso. Não tem amarração de absolutamente nada. Ainda segundo o secretário, a área que apresenta risco será isolada por uma lona para evitar uma nova erosão. E caso ocorra um novo deslizamento, a Defesa Civil alerta que os moradores precisarão deixar o local. O que vai ser feito ali? Ela vai, no período chuvoso, aquela área vai ser toda coberta de lona para evitar mais erosão. E quando começar a estação seca, aí se vai recuperar aquela área, inclusive fazendo a recomposição da vegetação. Com relação às famílias da encosta, aquelas que moram mais embaixo, todas elas já foram visitadas e já foram avisadas. Se houver a necessidade, eu espero que não haja, entendeu? A Defesa Civil vai fazer o deslocamento dessas famílias para um local seguro. 4 pessoas morreram na queda de um helicóptero na tarde deste domingo no Maranhão. Chovia muito na hora do acidente. Equipes de resgate foram acionadas para a retirada dos corpos, que contou com a ajuda de populares. Corpo de bombeiros, policiais militares e muitos populares trabalharam na retirada dos corpos. O local de difícil acesso fica a cerca de 500 metros da margem da BR-402, próximo à entrada do município Presidente Juscelino. Os populares nos auxiliaram, principalmente porque conhecem a região melhor do que a gente, mas quando nós chegamos no local já havia bastante populares no local. Eles que encontraram a aeronave e chamaram, né? Tanto o bombeiro quanto a Polícia Civil, Polícia Militar. 4 pessoas estavam na aeronave que havia saído de Lima Campos a 258 quilômetros de São Luís, em direção ao aeroporto de Passo do Lumiar, na Grande Ilha. Chovia muito no momento do acidente. O policial civil Alfredo Oliveira Barbosa Neto, que pilotava o helicóptero, e os médicos Jonas Eloy da Luz, José Kleber Luiz Araújo e Rodrigo Capobiango Braga morreram na hora. Os corpos acabaram de ser retirados exatamente às 6h55 da noite. A causa do acidente ainda não foi confirmada. Os relatos que nos chegaram foi de que houve um clarão, provavelmente um estrondo, alguma coisa, não souberam precisar se seria um raio que atingiu ou se algum problema mecânico, né? Mas o fato é que ela começou com fogo no céu e acabou caindo, né, sem chance de recuperação aí da altitude.
A arma do policial civil está entre os pertences das vítimas que a equipe de resgate conseguiu coletar. A gente tomou um cuidado maior quando identificado foi um policial civil, então a gente sabia que possivelmente ele poderia estar armado e a gente achou a arma com as munições. Isso foi retirado e guardado, será entregue à secretaria. A investigação do caso deve ser encaminhada para o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que já enviou equipe ao local. Nós vamos comunicar, o setor aéreo para que faça as investigações cabíveis para o caso. Os corpos serão enviados ao ML para as respectivas perícias e a investigação vai aguardar o laudo do setor aeronáutico para nos dizer com maior certeza qual foram as causas do acidente. Os corpos das vítimas da queda do helicóptero foram enterrados hoje à tarde na capital São Luís. O acidente aconteceu neste domingo, próximo ao município de Rosário. O diretor do Centro Tático Aéreo, CTA, Coronel Ismael, comentou sobre o acidente à TV Difusora e enfatizou sobre a importância da manutenção de aeronaves. O primeiro atendimento foi realizado por policiais do Centro Tático Aéreo, logo após a informação do acidente ter sido repassada via CIOPS. O acidente aconteceu na tarde deste domingo, próximo ao município de Rosário. As 4 pessoas que estavam no helicóptero morreram na queda. A apuração dos fatos fica a cargo agora do CERIPA, que é o Centro Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, com sede em Belém do Pará. Para o diretor do Centro Tático Aéreo, ainda é muito precoce apontar a causa do acidente. São vários fatores, pode ter sido fator mecânico, fator meteorológico, fator humano, uma junção de todos eles, entendeu? Nós não temos como precisar o que é que foi, né? E seria irresponsável de nossa parte assim fazê-lo. O helicóptero tinha certificado de aeronavegabilidade até 2022, ou seja, estava regular. Pesava pouco mais de 1 tonelada e tinha capacidade para transportar até 3 passageiros. O helicóptero era pilotado pelo policial civil Alfredo Oliveira Barbosa Neto, que era habilitado e tinha vasta experiência em pilotagem. O Alfredo já é piloto há bastante tempo, piloto experiente, já pilotou aqui no Centro Tático Aéreo, né? Um piloto de vasta experiência, habilitado sim. O mesmo helicóptero já havia apresentado um problema em 2011. O diretor do CTA orienta que a manutenção de aeronaves é fundamental para a segurança. Alertamos, nós vamos ter eleições aí agora, muitos candidatos querem fazer esses voos com essas aeronaves, que fiquem atentos, né, a essa situação, que acompanhem de perto como é que está a manutenção, né, as manutenções corretivas, as manutenções preventivas, para com que nós evitemos esse tipo de ocorrido. Realizada em Caxias a marcha de conscientização do autismo. É o que você vai ver no próximo bloco. Caxias de parabéns. O Cicobi e parceiros convidam todos os sócios e o público em geral para a inauguração de sua agência de Caxias, dia 5 de abril, quinta-feira, às 19 horas, na agência Cicobi, na Rua Doutor Berredo, número 698, Centro Caxias, Maranhão. Venha fazer parte desta instituição comprometida com o desenvolvimento econômico e social da região. Cicobi, faça parte. Hoje é comemorado o Dia Mundial da Conscientização sobre o Autismo e a Associação dos Amigos Autistas de Caxias promoveu uma marcha que percorreu as ruas do centro da cidade. Após concentração na Praça Vespasiano Ramos, a 4ª edição da marcha com o tema Me Ame Como Eu Sou percorreu ruas do Centro Histórico de Caxias. Iniciativa da Associação dos Amigos Autistas de Caxias, AMA, por meio da campanha Espalhe Amor por Aí. A marcha é uma alusão ao dia 2 de abril, Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Um dos principais objetivos é conscientizar a sociedade a dizer não ao preconceito e sim a inclusão dos autistas em todos os setores da sociedade. Principal proposta é despertar a sociedade para a retirada, para a quebra do preconceito, por uma Caxias mais inclusiva, por conhecer mais a temática do autismo, do transtorno do espectro autista. Para nós mães, nós familiares, podermos transitar com o nosso direito de ir e vir em qualquer local, que somos cidadãos livres. A marcha de conscientização conta com o apoio de vários órgãos e instituições. As pessoas com deficiência, eles devem participar do seu jeito, do jeito que ele é.
né? Então nós, como da pastoral, estamos para apoiar e descobrir que tem um superior, que é nosso Senhor Jesus Cristo, lá no céu, que ele não quer perder nenhum de seus filhos, ele quer a salvação de todos. O autismo é uma síndrome que atinge quase 2 milhões de brasileiros. Pertence a um grupo de doenças do desenvolvimento cerebral conhecido por transtornos de espectro autista. Entre os sintomas estão fobia, agressividade, dificuldades de aprendizagem e de relacionamento. De acordo com a ONU, Organização das Nações Unidas, a estimativa é que existam mais de 70 milhões de pessoas com autismo. Daí a importância de instituições de ensino público e privado também reforçarem apoio para a inclusão e integração dos autistas em salas de aula do ensino regular. O problema é que a gente enfrenta dia a dia e é por isso que nós estamos aqui, né, para a gente se unir para resolver o problema do autismo na escola. Seu Raimundo é pai de uma criança autista, o Elifaz, de 7 anos de idade. Mesmo com as dificuldades encontradas, destaca que vale a pena enfrentar o autismo. Cada momento, cada um abraço. São pessoas carinhosas, enviadas por Deus. E eu Ave Maria, todo dia, depois de um dia de batalha, eu supro minha necessidade abraçando meu filho. Para mim é tudo, né? No final da caminhada, várias atividades no Largo de São Sebastião, como contação de histórias, pinturas artísticas e lazer. A Academia Caxiense de Letras vai eleger nova mesa diretora para o biênio 2018-2020. A eleição acontece no próximo dia 14 de abril. As inscrições para o registro de chapa foram realizadas até o dia 31 de março, mas apenas uma concorre à nova mesa diretora da Academia Caxiense de Letras para o biênio 2018-2020. E nós entramos nesse consenso e estamos apresentando uma chapa única para a eleição do dia 14 de abril vindouro. A Academia Caxiense de Letras está situada na rua 1º de Agosto, no centro de Caxias. Possui um legado de arte, história e cultura para a sociedade caxiense e para os que visitam a cidade por meio de obras literárias e outros documentos. Será um espaço muito importante, né, no cenário cultural de Caxias, uma vez que incentiva a cultura, que agrega os movimentos culturais da cidade, né? A atual diretoria, que concorre à reeleição, tem na presidência Raimundo Nonato Medeiros da Silva e Renato Lourenço de Menezes como vice-presidente. A meta é continuar com as ações que são desenvolvidas desde que assumiram a gestão. Nós vamos dar continuidade ao que nós estamos fazendo. Nós recuperamos fisicamente a casa, né, com pinturas, com telhado, essas coisas físicas, e temos aí um projeto junto à UEMA, que é de catalogação dos livros, né, que estão sendo feitos para os estudantes de letras e pessoas da academia. A eleição da nova mesa diretora da ACL acontece no dia 14 de abril, na sede da instituição. Aumenta a procura para emissão de carteira de trabalho. O NC2 volta já. Neste domingo, dia 8 de abril, o Sabiá da Sorte traz 9 celulares J7 Prime e mais uma bolada de R$15 mil. Do primeiro ao nono prêmio, celulares J7 Prime. Você só precisa completar uma das linhas na horizontal do primeiro ao nono prêmio. E no 10º prêmio é quadrante cheio. Uma bolada de R$15 mil neste domingo, com transmissão às 10 da manhã pela TV Sinal Verde e Rádio Sinal Verde FM. Adquira já o seu termo de doação no valor de R$10. Sabiá certificado de doação. Lucro revertido para manutenção da escolinha de base do Sabiá Futebol Clube. Quer anunciar o seu evento de graça? Então mande já todas as informações para o nosso e-mail agendacultural@sinalverdecaxias.com. Lembrando que só vale mandar até quarta-feira. Então capricha, né? Manda a arte, o banner e os detalhes de sua atração. A gente se encontra na sexta-feira. Você precisa tirar uma carteira de trabalho? Na reportagem a seguir, o supervisor do órgão de emissão da carteira dá dicas de como solicitar este documento. Jaíque Oliveira e Dona Francisca não veem a hora de ter em mãos a carteira de trabalho. Os dois chegaram cedo à Secretaria de Trabalho do município, que voltou a emitir o documento. Minha primeira carteira não era daqui, era de Fortaleza, então para atualizar foi necessário eu vir, mas também não teve nenhuma burocracia não. Cheguei 7 horas.
Quase dando 8 horas já. É a tua primeira carteira de trabalho, é? É a primeira, sim. E aí você trouxe os documentos? Prestou atenção nos documentos certinho? Trouxe tudo isso certinho. Segundo o supervisor do órgão, o processo de emissão da carteira é simples. Para conseguir a CTPS, é preciso apresentar os documentos pessoais. É só vir munido da identidade, CPF, comprovante de residência e certidão de nascimento. Se for casado, o registro de casamento. Vim com documentos originais. A Secretaria de Trabalho do município funciona no Centro de Cultura, em horário comercial, de segunda a sexta-feira. Até mesmo pessoas de outras cidades procuram a secretaria em busca da carteira. Nós temos um prazo máximo de 15 dias e é fundamental, porque não atendemos somente Caxias, temos toda a região circunvizinha. Não precisa chegar às 7 horas, 6 horas, chegando 8 horas está de bom tamanho. Nós é sob demanda. Tem dia que temos aqui 10, 15 cidadãos, tem dia que nós temos 40. Então é sob demanda. O que vem aqui a gente atende. Previsão do tempo para esta terça-feira na capital São Luís, variação de nuvens e possibilidade de chuva. Os termômetros variam, máxima de 30 e mínima de 25 graus. Em Colinas, previsão de chuva. A variação na temperatura fica entre 30 e 23 graus. Em Chapadinha, o tempo fica nublado e há previsão de chuva. Os termômetros podem atingir os 29 graus. A mínima fica nos 23. Em Caxias, muitas nuvens e possibilidade de chuva que poderão vir acompanhadas de trovoadas a qualquer hora do dia. A máxima chega aos 29 graus, a mínima fica nos 23. E ontem foi realizada a missa de Páscoa, que retrata a ressurreição de Jesus Cristo, 3 dias após sua crucificação. O domingo de Páscoa recorda a ressurreição de Jesus Cristo 3 dias após sua crucificação. É a data mais importante do calendário litúrgico. A missa foi celebrada pelo padre José Ribamar, da paróquia de São Benedito. Para que o Senhor nos ilumine e nos abençoe com as forças do ressuscitado. Muitas crianças participaram do ato religioso e mostraram que sabem rezar. Sobre aos céus, está sentada à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A mensagem de Páscoa também foi levada aos surdos. Intérpretes de Libras comunicaram o Evangelho para quem não consegue ouvir. Crislane é uma das intérpretes. A jovem não esconde o entusiasmo em poder evangelizar através dos gestos. E se tudo que eu tenho hoje, se eu aprendi Libras, se Deus me deu essas mãos, então eu tenho que usá-las para levar a palavra dele. E eu me sinto muito feliz, eu me sinto bem em poder fazer isso, em poder mostrar o Evangelho e levar a palavra de Deus aos surdos, que é o mundo do silêncio. Eu me sinto realizada. Dácio é surdo e, com a ajuda da intérprete, falou sobre esse momento tão especial para os cristãos que é a Páscoa. Pelo mundo todo, Jesus ressuscitou. E não é o coelho, como as pessoas pensam, As crianças precisam aprender isso e se desenvolver. O mundo todo precisa saber disso. Foi o mundo que criou o ovo de Páscoa e o coelho. Mas não, significa a ressurreição de Jesus. O Jornal Notícias de Caxias, segunda edição de hoje, fica por aqui. Para rever as matérias exibidas nessa edição, acesse o portal sinalverde.com. Você fica agora com o SBT Brasil. Boa noite e até amanhã.